O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 12, no verso 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Com que objetivo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma receita muito concreta, muito clara, muito objetiva. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, e a vontade de Deus é perfeita, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um padrão de vida que seja diferente do padrão de vida das pessoas que vivem no mundo do qual eu faço parte. É isto que está escrito, é isto que Paulo está ensinando. Mas como é que eu mudo esse padrão? Se eu sou igual às outras pessoas? Como é que isto tem que acontecer na minha vida? Então vamos de novo ver qual que é a chave. Primeiro, não vos conformeis. Então nós temos o verbo conformar. O verbo conformar significa tomar a forma de. Então, o primeiro ponto, o primeiro conceito que eu preciso trazer para a minha compreensão é que eu não posso tomar a forma do mundo. Mas como é que eu faço para não tomar a forma do mundo? Se eu vivo no mundo. Aí ele diz que eu preciso renovar o meu entendimento. A gente não renova o entendimento porque a gente faz um curso. A gente não renova o entendimento porque a gente frequenta uma cadeira disciplinar de nível superior. A gente não renova o entendimento porque a gente faz mestrado, doutorado ou PhD. Quando nós estamos falando de conquistar e adquirir valor acadêmico, nós não estamos inovando nada. Nós estamos apenas ampliando a nossa compreensão do mesmo. Daquilo que já é, daquilo que existe. Mas quando se trata de transformar, de renovar o nosso entendimento, eu preciso de um outro conjunto de valores. Esse conjunto de valores só vai aparecer naquilo que nos foi fornecido por Deus e que está na palavra de Deus e que nós encontramos no livro que se chama Bíblia. Você não vai ter novos pensamentos, você não vai ter... quer ver? Abram comigo a carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por enquanto, eu quero que todo mundo procure. Então, Paulo está dizendo o quê? Que tudo
o que é bom, todas as coisas que são de boa fama, que há justiça, que há pureza, que há virtude, que há verdade, que há justiça. Nisto pensai. Com isto ocupai o vosso pensamento. E onde que eu acho valores que apregoam a justiça, a bondade, a benignidade, a honestidade, a responsabilidade? Nas Escrituras. O fundamento da moralidade da humanidade está nas Escrituras. A ética está nas Escrituras. O respeito está nas Escrituras. A consciência do erro e a consciência do bem e do mal está nas Escrituras. Não é em outro lugar que nós vamos achar isso. Se encontrarmos em uma determinada orientação comportamental, instrucional, de valor psicológico ou filosófico, seja lá o que for, tudo é derivativo das Escrituras. Porque as Escrituras trazem a palavra de Deus. E como é que Deus criou o que criou? Pelo pronunciamento da sua palavra. Então, a Bíblia não pode, de maneira nenhuma, ser encarada como um livro apenas para ler. Bíblia é nada mais, nada menos do que o manual para você viver vitoriosamente neste mundo mau. Então, quando eu tenho a Escritura Sagrada como valor dentro de mim, eu sei discernir o bem e o mal. Quando eu tenho a Escritura Sagrada como valor dentro de mim, eu sei fazer aquilo que abençoa e que agrada a Deus. Quando eu tenho a Escritura como valor dentro de mim, eu tenho Deus comigo. E os meus atos vão expressar aquilo que é próprio de Deus. Então, meus queridos, eu queria que você considerasse o seguinte. Agora eu vou ficar de pé um pouco, tá? É que eu ia cantar uma canção, mas já que veio. Já que a palavra veio, eu prefiro a palavra. Agora você vai ter que mexer lá. Então vamos lá. Eu não posso me conformar, ou seja, eu não posso seguir o fluxo do sistema. Nem eu nem você temos força contra o sistema. Mas isso não significa que o sistema vá exercer domínio sobre mim ou você quando eu tenho a verdade de Deus em mim. Esta é a grande diferença. Quando você lê lá em João 8,32, que foi banalizado esse conceito, mas João 8,32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Do que a verdade me liberta? Primeira coisa, a verdade me liberta de mim mesmo. Eu sou o problema para mim. Você é o problema para você. A nossa natureza pecaminosa, ela vai atuar no sentido de que nós não nos aproximemos de Deus e que nós não nos rendamos a Deus. E ela prega peças em nós, dizendo que não, você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, como que você vai viver? Se você não correr atrás do que você tem interesse, como que vai ser? Daí surgem os conceitos. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você tem que ser feliz, você isso, você aquilo. Só que tudo isto, já explicado por Salomão, quando escreve no livro Eclesiastes, é tudo vaidade, é tudo ilusão, é tudo vazio. A palavra vaidade, do latim vanitas, significa aquilo que é vazio. Então, quando a gente fala assim, nossa, tal pessoa é vaidosa, ela gosta de se enfeitar e tal, isso significa dizer que o enfeite, o adereço, é uma coisa supérflua, não muda a face original da pessoa. Não altera, seja homem, seja mulher. Então, nós temos que entender o seguinte: eu não posso me conformar, mas eu posso e devo me transformar. Então, agora tem um outro verbo. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então, você tem o verbo conformar e, na sequência, você tem o verbo transformar. Transformar é ir além de. Então, nós temos em Cristo as condições de ir além de todas as amarras e limites que o sistema nos impõe. Paulo vai dizer, esta é uma passagem extremamente conhecida, mas pouco compreendida. Filipenses capítulo 4, versículo 13, versão Almeida, revista e corrigida, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você vai para o aspecto original, como está lá no grego, o sentido é um pouco diferente. Não é que esse esteja mal formulado, mas é que ele acaba induzindo a uma ideia de poder para ter coisas. Porque o texto diz o seguinte: com a força que Jesus Cristo me dá, eu posso suportar todas as situações. É um pouco diferente. Eu posso suportar situações adversas, eu posso suportar situações de angústia, eu posso suportar situações de perda, eu posso suportar situações de dor. É diferente. E nós precisamos entender isto, porque esta cultura que se desenvolveu e que coloca Jesus como um garçom para servir os nossos apetites e atender todas as nossas conveniências, não aparece em nenhum lugar das Escrituras. E isto está produzindo crentes doentes, enfermos, sem propósito, sem foco, sem direção, e que estão sendo joguetes nas manifestações,
nas produções, nas ações do sistema social do qual nós fazemos parte. Eu posso rejeitar coisas, eu posso dizer não para determinadas coisas, e mesmo assim, e manter a minha integridade, e mesmo assim avançar em vitória. Paulo diz, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É aqui que nós nós temos que olhar isso com todo o temor e fazer disto a nossa meta de vida. Então, quando ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação da minha mente só vai acontecer quando a palavra de Deus entra aqui e cai aqui. Eu e você precisamos investir em aprender a pensar como Deus pensa. Você não vai aprender a pensar como Deus pensa sem ler, meditar e praticar as Escrituras. Não tem como. Ninguém vai conseguir viver a vida cristã sem o fundamento das Escrituras e a ação do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 30 e... Mateus 22... Mateus 22, vinte e nove. Toda fonte de erro está em nós. Quando nós erramos, nós estamos cumprindo a nossa natureza. A maneira de não errarmos é quando nós incorporamos a verdade das Escrituras. Aí Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Palavra de Deus e ação do Espírito Santo. Mas você precisa entender o seguinte: o fundamento das Escrituras e a ação do Espírito Santo. Não dá para ter só as Escrituras. E não dá para ter só a ação do Espírito Santo. Uma ave precisa das duas asas para manter-se em voo. Você precisa
simultaneamente da palavra e do Espírito Santo para se manter flanando na verdade, na santidade, na unção e no poder de Deus para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Olha só. Quando eu tenho a palavra de Deus trabalhando em mim, ela está aqui e está no meu coração. Eu tenho entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo? Entusiasmo é a presença de Deus na sua alma. Então, quando eu tenho entusiasmo, eu tenho alegria. Paulo vai dizer para nós, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, digo-vos, alegrai-vos. Alegria tem que ser a marca de quem conhece a Deus. Ah, mas aconteceu tal e tal coisa, eu não posso ficar triste? Não tem problema você ficar triste. Há tempo de alegrar-se e há tempo de entristecer. Há tempo de rir e há tempo de chorar. A questão é que as situações que promovem sofrimento, decepção, contrariedade, elas não vão prevalecer sobre o meu espírito, porque eu, com a força que Jesus Cristo me dá, eu consigo suportar todas as coisas. Então, eu posso me alegrar. Se eu estiver triste, Tiago diz assim, Tiago 5,13, está alguém triste? Ore. Está com dificuldades? Ore. Não é para ficar murmurando nem reclamando. Paulo diz, Filipenses 2:14, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Se você é uma pessoa que reclama, que lamenta, que se lamoria, eu tenho, infelizmente, que dizer uma coisa para você. Você está onde Deus não está. Porque quem está na presença de Deus tem louvores. Quem está na presença de Deus tem regozijo. Quem está na presença de Deus tem energia e vida abundante. Então, nós precisamos começar a fazer uma avaliação de como nós estamos vivendo. Porque se somos apenas crentes nominais, porque vamos a uma igreja, participamos de um culto, isto nada é na presença de Deus. Porque você, se foi escolhido por Deus, ou foi para dar fruto, e fruto com abundância. Olha o benefício que eu tenho quando a palavra de Deus é uma realidade em mim. Antes de falar disso, primeiro, abra em Mateus capítulo 4. Mateus 4, do verso 1 até o 10, nós temos aí a narrativa a respeito de quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, tendo terminado o jejum, óbvio que ele estava com fome. Aí o diabo apareceu e, no verso 4, ele diz: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual é a reação de Jesus diante disso? Percebam, aqui nós temos um caso bem concreto do que é se conformar com o mundo, com o sistema, com os valores, com as necessidades, com as concupiscências e se colocar debaixo do temor de Deus.
A reação de Jesus é automática, está escrito. O que Jesus está evidenciando? A palavra de Deus. O que Jesus está valorizando? A palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, Jesus, sendo o Filho de Deus, coloca a palavra de Deus em alta conta. Você lê a Bíblia todos os dias? E se você lê a Bíblia todos os dias, você aplica a Bíblia aos seus atos? Os seus pensamentos são permeados pela palavra? Mais do que permeados, os seus pensamentos são governados pela palavra? Porque se isso não está acontecendo, nós estamos com problemas, queridos. E aí a gente acha que Jesus vai resolver os dramas, as dificuldades, os desacertos, as questões que aparecem no nosso caminho. Não. Ele nos chamou para nós resolvermos em nome dele. Mas se eu não tenho a palavra, eu não tenho nada. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho nada. E aí eu fico apanhando das circunstâncias da vida, como qualquer outra pessoa que não vive o temor do Senhor. Começa aqui, temer a Deus. Salomão define isso em Provérbios 1:7, é o conhecimento de Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. A sabedoria eu só obtenho através da palavra, da compreensão da palavra. Eu não vou ter sabedoria em outra instância, querido. Nós não vamos entrar no céu porque nós somos crentes. Nós não vamos entrar no céu porque nós somos evangélicos. Nós não vamos entrar no céu porque nós participamos deste ou daquele culto. Nós vamos entrar no céu quando fazemos a vontade de Deus. É quando fazemos a vontade de Deus que estamos aprovados por Jesus para entrarmos na vida eterna. Então vamos lá. Então Jesus diz para o diabo, está escrito. Aí qual é o ponto que Jesus destaca para Satanás? Ele diz assim: nem só de pão o homem viverá, mas de tudo o que da boca de Deus sai, disto o homem viverá. Faça uma pausa aqui comigo e reflita comigo neste ponto. Quando Jesus faz essa afirmação, ele está citando as Escrituras, porque esse texto que ele fala está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Esta experiência de Jesus, ela está registrada no Evangelho de Mateus para que a gente aprenda como é que a gente tem que fazer. E por outras duas vezes, o diabo vai atacar Jesus. E Jesus vai citar novamente as Escrituras, sendo que, em uma das vezes, o diabo cita as Escrituras para confundir a Jesus. A versão, eu fiz citação aí de Deuteronômio 8:3, na versão American Standard, eu acho muito forte a maneira como está lá escrito. Está escrito assim: o homem não precisa tanto de pão quanto precisa da palavra de Deus. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, você precisa entender
que a Bíblia é o alimento que vai te dar capacitação espiritual para vencer todas as mazelas da sua natureza humana. A Bíblia é o poder de Deus que vai te capacitar para vencer todas as atrações e influências do mundo. A Bíblia é o poder de Deus que vai te capacitar para vencer todas as ciladas do diabo e, inclusive, resistir com autoridade aos ataques de Satanás. Nós precisamos ter isso claro conosco. Nós não podemos viver achando que uma hora tudo vai ficar bem, legal. Primeiro, que tudo que está acontecendo no mundo hoje são a evidência dos sinais a que Jesus se refere em Mateus 24. E um dos sinais mais importantes que atestam a volta de Jesus é a imoralidade, a frieza, o descaminho e o aumento das heresias nas igrejas. Eu não sei quantos de vocês vieram de igrejas anteriores, esta, aquela outra, não importa, mas o que vale, o que nós precisamos olhar? Muitos dos ensinamentos aos quais nós fomos submetidos por anos, se você fizer uma avaliação honesta, você vai chegar à conclusão que a maior parte do que você recebeu durante todos esses anos não tem nada a ver com as Escrituras e com a graça de Jesus Cristo. Aí a gente chega num ponto em que a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou nós reconhecemos que está faltando a presença, a unção, a autoridade espiritual. E a gente precisa correr, reconhecer e se submeter a Cristo, ou nós vamos ser classificados como aquele homem que recebeu um talento e não fez nada com ele. Não dá para passar por cima disso e achar que Jesus é bom, que Ele vai... Claro que Jesus é bom, Ele morreu por nós. Mas é exatamente talvez isso que a gente não esteja entendendo. Se eu sei que Jesus morreu por mim, quem era eu? O que Jesus fez por mim? Eu só tenho uma coisa que eu posso fazer por aquilo que Ele fez por mim: servi-lo com todas as forças do meu coração, do meu entendimento, da minha alma. Não tem outra coisa para fazer. Uma outra coisa que é importante que você considere. Abra aí no Salmo 39. No verso 4. Faze-me conhecer, Senhor, os meus dias. Eu preciso saber quão frágil é a minha vida. Você tem a versão da Nova Tradução para a Linguagem de hoje? Ah, você tem aí? Não, deixa quieto, depois você pega. Não, a Nova Tradução para a Linguagem de hoje. Ele pega aqui, espera aí.
39:4, Salmo 39:4. Ó Senhor, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Olha aí, ó. Ó Senhor, quanto tempo eu vou viver? Mostra-me quão passageira é a minha vida. Eu preciso saber quanto eu vou viver. Eu e você temos prazo de validade. 70 anos. Salmo 90:10. A duração da vida de qualquer é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 e o que passa disso é enfado e canseira. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou morrer. Você também vai morrer. A gente tem gente que tem receio de falar isso. Ah, não. Ainda crente bate na... Tinha uns lances assim. Bater 3 vezes na madeira. Bater na madeira. Esse é o pior erro que a gente comete. Olha a Bíblia. A Bíblia fala claramente sobre a morte. Salmo 89, 48, Davi vai dizer que homem há que vive e não veja a morte. Eclesiastes 7:2, Salomão diz: é melhor ir na casa onde há luto do que no lugar onde há festa e banquete. Olha, parece um paradoxo, mas aí ele completa e diz assim: porque ali os homens veem o seu fim e aplicam isso ao coração. Acontece que o sistema, ele quer fazer parecer para nós que a gente nunca vai morrer. Então, as coisas começam a dar certo, você consegue um bom emprego, aí você vai viajar, vai passear, e esse tipo de coisa. Você acha que Deus está te dando, queridos? A questão de 2 semanas, eu oficiei 2 velórios de pessoas da minha igreja. A sogra morreu na segunda-feira e a nora morreu na outra segunda-feira. A sogra tinha 84 anos e a nora tinha 43. Aí Eclesiastes, Salomão escreve, 9:12, ninguém sabe quando vai chegar a sua hora. Então, já que a gente vai morrer, e a morte tem um fim, tem um destino, eu tenho que me preparar para esse destino. Então, aprenda a investir na eternidade. Você tem que investir na eternidade. A gente investe na eternidade seguindo o conselho de Jesus. Quando ele responde para o diabo, que disse que era para ele transformar as pedras em pães, que a ele teria alimento, Jesus está dizendo para mim e para você: o verdadeiro alimento que você precisa é a minha palavra. Você tomou café hoje? Almoçou? Tomou café da tarde? Vai jantar daqui a pouco? Vai comer uma pizza? Só aí são 4 refeições. Quantas vezes você come? É isso aqui que é aqui que você precisa mudar. Isso aqui, deixa eu te dizer, não vai acontecer. Vamos orar e você agora vai gostar de ler a Bíblia. Você não vai gostar de ler a Bíblia porque a nossa natureza não gosta de ler a Bíblia. Já começa daí. Se eu não me engano, acho que é Jeremias. Quer ver? Vamos ver aqui.
eu acho que é Jeremias 6:10. Ou é 10:6? Mas... Hã? É isso aí. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Deus está falando para o seu próprio povo. A gente não gosta de ler a Bíblia. É mais fácil você deixar passar o tempo, vai assistir um negócio na TV, vai jogar a conversa fora, vai isso, mas ter uma devocional para conversar com o Rei dos Reis e principalmente ouvir-lhe a voz por intermédio do tempo de devocional é outra coisa. Isso está faltando, isso falta. E aí a gente vai vivendo uma vida bobinha, tola, achando que na hora de um aperto a gente vai pedir, Deus vai nos ajudar. Não, senhores. Então, eu preciso criar, se você não tem disciplina, discipline-se. Arruma um jeito. E não é para ler a Bíblia na cama. Primeiro porque a Bíblia dá sono na maior parte das pessoas. Há uma unção do sono quando a pessoa começa a ler a Bíblia, que é linda e maravilhosa. Tem até ronco. Separa um lugar para você ler a Bíblia. É para estudar a Bíblia. Assim como cultos, não é para a gente ficar aqui, culto é isso. A igreja existe para consolidar no teu coração aquilo que durante a semana você se alimentou das Escrituras e você praticou das Escrituras. Quando você chegar aqui, Deus vai usar o pastor para confirmar verdades no teu coração que você experimentou durante a semana. Aí você sai daqui cheio de alegria porque você sabe que Deus está agindo e Deus está falando. Então, voltando. Jesus disse: não só de pão o homem viverá, mas de tudo que da boca de Deus sai. Aí eu tinha dito para vocês, olha a vantagem de ter a palavra, que aí eu falei, primeiro vamos ler Mateus 4, que eu queria explicar, posicionar isso. Então agora você abra, em primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa conforme Ele nos ouve. Quando é que Deus nos ouve? Quando a gente pede uma coisa conforme a vontade dEle. Não é porque eu estou sofrendo. Se vocês acham que Deus vai atender vocês porque vocês estão sofrendo, vocês precisam mergulhar nas águas das Escrituras para entender que Deus usa o sofrimento para moldar o seu caráter, para burilar a tua persona. E outra, se fosse por sofrimento, vamos lá. Vou pegar um caso aqui bem crítico. Em alguns lugares na Índia,
A criança de 10, 11, 12 anos lá está brincando nas cercanias de onde ela mora. Passa uma van com alguns homens, adentram naquele espaço, sequestram aquela menina. E eles vão fazendo isto e levam várias. Essas meninas, no dia em que são sequestradas, e evidentemente elas estão tremendamente assustadas, no dia em que elas são sequestradas, elas vão ser violadas sexualmente repetidas vezes para que a alma delas seja quebrada. Partindo desse processo, elas vão ser submetidas a um programa de hormônios para apressar o crescimento e a formação da feitura delas como mulheres. E aí elas vão ser, com 12, 13 anos, vão ser transformadas em escravas sexuais. Vocês acham que essas meninas não estão sofrendo? Que elas não foram arrancadas do seio da sua família? Aos 16 anos, se elas contraem doença venérea ou AIDS, elas são largadas. Há uma conivência com a polícia nesse processo todo. Deus não tem como atuar na vida de qualquer um de nós quando o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Ah, mas eu sou crente. Tá bom. Você estava se santificando? Não há santificação sem arrependimento e não há santificação sem a ação da palavra para renovar a minha mente e transformar o meu comportamento. Então, preste atenção. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso aqui, se ninguém verá a Deus, não é lá para o futuro. Se eu não vejo Deus agora, não vou ver depois. A palavra de ordem, queridos, para mim e para vocês, chama-se arrependimento. Nós precisamos rever os nossos comportamentos, os nossos conceitos, porque Deus escolheu você para ser alguém que represente o seu reino e produza frutos para a glória dele. Aqui a gente vem para crescer, para aprender, para se fortalecer, porque amanhã, ou assim que a gente sair daqui, nós temos que repartir aquilo que Deus nos deu. Então, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se eu não leio a Bíblia, eu não conheço a vontade de Deus. Pode pedir, pode fazer as famigeradas campanhas, que em nenhum lugar a Bíblia ensina a fazer campanha. A única campanha que a Bíblia ensina é que eu tenho que me santificar e que eu tenho que ler a palavra de Deus todos os dias. Está lá em Deuteronômio 17, 18, 19 e 20. Agora, presta atenção. Então, eu tinha dito para vocês, olha a vantagem quando eu tenho a palavra, quando a palavra me constrói, quando a palavra me
purifica, me santifica, me recapacita. 1 João, capítulo 3, verso 22. Versão Almeida, revista e corrigido, ela é bem expressiva quanto ao conceito aí aduzido por João. Ele diz assim: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Aí tem a condição: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A condição para que Deus me ouça é que eu me santifico. A condição para que Deus me ouça é porque a maneira como eu vivo agrada a Deus. O que agrada a Deus? Obedecer a sua palavra. Vocês vão ver a história de Saul. Saul. Quando ele derrota os inimigos e guarda despojos. E Deus disse que não era para fazer isso. 1 Samuel, capítulo 15, 22. Porventura terá o prazer, regozijo, em que se apresente sacrifícios ou em que se lhe obedeça? O que Deus quer é obediência. O que Deus espera de mim é obediência. O que Deus espera de você é obediência. Agora, a obediência, ela tem que acontecer da seguinte forma: obedeço porque amo. Porque amo, obedeço. Aí João vai dizer assim: os mandamentos de Deus não são pesados, porque quem faz por amor, eu reconheço que eu não teria nada. O que tenho é por causa dele. A salvação é por causa dele. Qual é a melhor maneira de tentar retribuir isso? Servindo a Deus. Em santidade, verdade e justiça todos os dias da nossa vida. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria que você refletisse sobre esses pontos todos que eu tenho repartido com vocês nesta noite. Mas é essencial, não é que é importante, é essencial que você tome uma posição de verdade para se livrar de todas as coisas que impedem o fluir de Deus na sua vida, para afastar todas as justificativas, desculpas. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para a gente ficar aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. São 1.500 anos que demandaram para que a Bíblia fosse escrita. 40 homens foram usados nesse período. Homens que nem se conheceram, mas todos os cruzamentos de valores e de princípios, eles estão lá. É só Deus que poderia fazer isto.
A Bíblia foi escrita para que a gente conhecesse a Deus. A Bíblia, ela é a revelação de Cristo para nós. Então a Bíblia é o nosso alimento para que nós saibamos desenvolver, como Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Amém? Vamos rever os nossos conceitos, vamos rever a nossa história. Eu queria que você conversasse um pouquinho com Deus. Você e Deus. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Reflita sobre isso. Peça, permita que o Espírito Santo mostre para você as coisas que você precisa abandonar, que você precisa confessar, aquilo do que você precisa se arrepender. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher da palavra todos os dias, todos os momentos. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente para andar em Tua presença, para buscar o Teu querer e realizar Tua vontade, Jesus. Ele está aqui te ouvindo. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente para andar em Tua presença, para buscar o Teu querer e realizar Tua vontade, Jesus. Eu quero
Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente. Senhor, o que eu te peço em nome de Jesus nessa hora é que a tua graça traga revelação do teu propósito para esse homem, para essa mulher. Nós não podemos mais perder tempo. A nossa vida é curta. E a tua palavra é o mapa que nós devemos consultar para não nos perdermos na nossa caminhada, porque o caminho é estreito e apertado. Por isso, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Que o Espírito Santo ilumine o entendimento de cada um e ensine a palavra e revele a palavra. Para andar em tua presença, para buscar o teu querer e realizar tua vontade, Jesus. Diga comigo. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente. Mais uma vez. Eu quero ter, Senhor, um Espírito excelente.